Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Oi, Dalva, tudo bem? Oi, Rosa, boa noite. Oi, Cláudio, tudo bem? Boa noite. Falta um minutinho, esperar o pessoal que está acessando. Oi, Beto, boa noite. Som super baixo, deixa eu ver se melhora aqui. Melhora o som assim? Oi, Abel, boa noite. Som tá melhor? Boa noite, Elaine. Melhora o som agora com o fone? Boa noite. Eu coloquei o microfone aqui, não sei se melhorou o som. Não. Eu não sei o que acontece. É o mesmo equipamento. Oi, Silvia. Como está o som para vocês? Melhorou um pouco agora? Boa noite, Elcio. Tudo bem? Eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. O microfone melhorou, então vamos conectar aqui. Pera aí. Eu não sei o que acontece. O mesmo equipamento e ele tem essas alterações aí de som. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando agora, Hildo, Edson. Obrigado aí pelo retorno. Tá aqui 8h01. Agradeço aí vocês que estão aqui no nosso encontro aí, que virou encontro virtual. Gostaria de convidar vocês para a gente elevar o pensamento a Deus nesse momento, fazer uma vibração. Agradecer por mais uma noite que estamos aqui, por mais uma semana. Vamos pedir paz, tranquilidade para os nossos corações. Vamos pedir iluminação, esclarecimento para as nossas dificuldades. E convido vocês, quem quiser separar um copo d'água, já separei o meu aqui também, para no final a gente fluidificar essa água, a gente pedir para os espíritos amigos estarem com a gente e fazer a fluidificação dessa água. Então quem quiser tá com um copinho d'água aí, ou então depois mentaliza aonde tem água na casa de vocês, para a gente fazer essa vibração aí no final. O tema da noite, como está aí para vocês, nós vamos falar sobre prescrições de paz. É um texto que ele vem do livro Ceifa de Luz, e eu compartilhei deste livro aqui, não sei se vocês conhecem, o Evangelho por Emmanuel. Então, são vários textos de Emmanuel comentando o Evangelho de Mateus. E especificamente esse versículo de Mateus, ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Mateus 6, versículo 34. É interessante que cada capítulo tem a abertura de um versículo do Evangelho, e ele começa com dois textos que são como se a gente estivesse olhando dois pratos de uma balança. O primeiro texto ele fala sobre cuidados e o segundo sobre prescrições de paz. E por que ele fala um pouco sobre cuidado? Porque quando a gente olha essa frase, que não é para a gente se inquietar com o amanhã, pois o amanhã vai se encarregar, o dia de amanhã vai atender a si próprio, a gente pode ter dois pensamentos. Um, que é a questão da gente ficar com ansiedade, a gente ficar esperando o que vai acontecer amanhã, o que será do nosso futuro, ou relacionando isso com aquele trecho onde Jesus fala que
nós devemos pensar e ser como as aves dos céus e os lírios dos campos, onde Deus provê as nossas necessidades, a gente corre o risco, e aí por isso o texto dizendo cuidado, da gente cair na parte da apatia, da inércia, e até mesmo ele cita a gente cair na preguiça. E aí a gente fica esperando que Deus vai prover tudo, Deus vai prover para a gente o alimento, o agasalho, e a gente não batalhar por isso. Então o texto, o primeiro texto sobre cuidado, ele nos questiona, será que só a gente ter aí o alimento, só a gente ter o agasalho, a proteção, será que é só isso que a gente quer mesmo? Será que a gente quer viver como as aves e os lírios do campo? É só a gente então rezar e sentar e ficar esperando que Deus vai prover para a gente? Claro que não, né? Mesmo a ave, o texto diz isso, quando ela está lá cantando feliz, tudo, ela está construindo o ninho dela, está construindo a casa. O João de Barro não constrói a própria casinha. Então Deus vai provendo tudo que a ave lá precisa para construir o ninho, mas o ninho não vai ser construído sozinho. Então a gente precisa batalhar também, a gente precisa ter esse mérito até para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento intelectual. Então nós estamos aqui não para ficar sentado esperando as coisas caírem dos céus, para que as coisas simplesmente sejam providenciadas num passe de mágica. A gente precisa aqui trabalhar, a gente precisa batalhar para o nosso aprimoramento moral, para o nosso desenvolvimento como espírito. Então nós estamos aqui no mundo de provas e expiações justamente para isso, para repararmos coisas que já fizemos e para a gente se melhorar como pessoas e, acima de tudo, como espíritos. Um trecho muito interessante dessa parte inicial do capítulo, ele diz o seguinte: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se cada vez mais. Então a gente está aqui para progredir, para evoluir, para o nosso aprendizado. Isso é muito importante. O mesmo capítulo ele diz o seguinte, que o homem deve viver confiante, sempre atento todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Então caminhamos aqui para a perfeição, não vamos ser perfeitos do dia para a noite, não vamos solucionar todos os nossos problemas do dia para a noite. Quem quisera que fosse assim, né, que fosse tão simples. Então a gente não vai solucionar tudo num passe de mágica. A gente precisa aqui batalhar, a gente precisa trabalhar para que as coisas se desenvolvam e para que as nossas obras se concretizem. E aí entra o segundo lado da balança. Por um lado, a gente pode ter aí a questão de não agir, de ficar apático e esperar que as coisas simplesmente caiam do céu, como a gente disse. E do outro lado, a gente tem a ansiedade, a gente tem as aflições e a gente viver numa incerteza em relação ao amanhã. E aí que entra o segundo trechinho especificamente que fala do capítulo de prescrições de paz. Esse Prescrições de Paz é um texto muito interessante. Eu encontrei fazendo o Evangelho no Lar num dia desses e eu gostaria de compartilhar com vocês depois os nossos comentários. Essas prescrições de paz elas são interessantes porque, como a gente vê, prescrição, quem que prescreve? Um médico prescreve um medicamento, ele receita para a gente algo para a gente seguir com um tratamento. Então, prescrições de paz são indicativos de como a gente encontrar essa nossa paz. Isso eu achei muito interessante. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Então, o próprio texto diz formas da gente nos imunizar contra essa influência ruim. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, ante os impositivos do aperfeiçoamento moral, e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir.
Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los no nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quando devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então são uma listinha aí de prescrições que a gente pode fazer para encontrar a nossa paz. E claro, quando a gente encontra a nossa paz, quando todo mundo tiver encontrado a paz, o mundo terá encontrado a paz. E, óbvio, nessa listinha aí eu já coloquei umas 4 ou 5 coisas que eu sei que eu preciso trabalhar e eu preciso melhorar. E acredito que todo mundo tem aí alguns tópicos dessa prescrição, dessa receita de paz, que a gente pode trabalhar, não solucionando, como já disse, do dia para a noite, mas a gente trabalhar um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada mês, e a gente vai, quem sabe, no final dessa encarnação a gente está um pouquinho melhor. Então, só recapitulando, o texto nos diz, o primeiro tópico lá, corrigir as deficiências que a gente pode. Então, quando a gente enxergar uma deficiência de nós mesmos e podemos mudar essas deficiências, vamos trabalhar nessas deficiências, vamos nos melhorar. Por outro lado, aceitar as nossas falhas que a gente não consegue corrigir. Então, saber que mesmo a gente trabalhando nas deficiências, tentando se melhorar, ainda vamos ter algumas falhas, vamos tentar acertar, fazer com que elas sejam falhas menores e seguir adiante. Entender e tolerar que os obstáculos que a gente encontra são para o nosso aperfeiçoamento moral. Aí já são 3 coisas difíceis da gente fazer. Corrigir o que a gente tem de deficiência, aceitar algumas deficiências e entender que os obstáculos são para o nosso aperfeiçoamento, principalmente quando nós estamos passando por esses obstáculos. Entender que as outras pessoas também têm obstáculos. Então, quando a gente está na nossa dificuldade, quando a gente está lá conversando com alguma outra pessoa e a pessoa está lá abrindo o coração com a gente, entender que o próximo também passa por dificuldades. A gente não sabe o que se passa dentro do coração de cada um com as suas dificuldades, cada um com obstáculos diferentes. Às vezes o que não é um obstáculo para a gente pode ser um obstáculo muito grande para o outro e não tá tudo bem, como diz uma amiga, não tem nada de errado. A gente tem que saber compreender isso, que o que é um obstáculo para nós às vezes não é para o outro e vice-versa. Então essa questão da tolerância, de entender o próximo é muito importante. Observar as ofensas como retratos dos ofensores. Então não é ficar magoado, não ficar para baixo, não se colocar triste e pesaroso da vida com comentários que às vezes fazem sobre nós, principalmente quando a gente sabe que os comentários não são verdadeiros. Não precisa revidar, não precisa retrucar, mas não deixar que aqueles comentários nos abalem. Entender que o que o outro está dizendo é o que se passa dentro da mente dele, é o que se passa dentro do coração dele, e é um ponto de vista diferente. Não deixar com que isso acabe nos abalando. Claro, parar para refletir em alguns momentos, até para a gente enxergar as nossas falhas, isso é muito importante. Mas não deixar com que isso nos abale e nos impeça a caminhada. Não se inquietar com calamidades futuras, porque elas podem não acontecer. Não sei vocês, mas esse é um dos itens que eu grifei aqui e eu preciso trabalhar muito nisso. Eu me lembro que desde os meus 4, 5 anos de idade, eu ficava me preocupando demais com o futuro, ainda me preocupo, né? 40 anos depois, ainda me preocupo muito com o que vai acontecer no futuro e muitas das coisas que eu já fiquei com medo, elas não aconteceram. E aí, o que aconteceu na verdade, né? O sofrimento por antecipação.
Então, quantas vezes vocês também já tiveram isso de sofrer por antecipação, porque a gente fica muito inquieto com o que pode vir e a gente coloca uma energia muito grande naquilo e de repente a coisa não acontece. É uma das coisas, para mim, é uma das prescrições aí muito importantes de buscar a paz. Quando eu conseguir conquistar isso, já vai ajudar bastante na minha paz interior. Outra dos tópicos aí, admitir pensamentos de culpa, mas corrigindo através do trabalho. Então, admitir quando a gente está errado, mas também não ficar se lamentando em cima disso. Admite, pede desculpa se for o caso e corrige. Vamos trabalhar, vamos compensar isso. Não desprezar quem amamos. Às vezes a gente acaba esquecendo isso no dia a dia, na convivência, a gente acaba colocando outras prioridades e a gente acaba deixando de lado as pessoas que a gente ama. A gente imagina que elas vão nos perdoar e a gente vai passando isso adiante. Então é importante prestar atenção nisso. E da mesma forma que a gente não desprezar quem a gente ama, não cometer o excesso, não sermos super protetores, e a gente acaba escravizando as pessoas. A gente fica querendo que esposa, marido, filhos, eles sejam como a gente quer que sejam como a gente. E a gente fica tentando moldar essa situação. Então a gente fica tentando moldar isso, e excesso aí de amor, excesso de ter a pessoa e querer que a pessoa seja como a gente, isso é prejudicial. A gente acaba escravizando o próximo, querendo que eles sejam como a gente. Não exigir do outro o que não conseguimos fazer. Então, muitas vezes a gente cobra o próximo de coisas que nem a gente consegue fazer no nosso dia a dia, como que a gente vai esperar que esse próximo faça? Não pedir sem a gente se doar. Respeitar os pontos de vista dos outros. Os pontos de vista dos outros são as crenças que eles têm, as maneiras que eles cresceram. Eu costumo dizer que o ponto de vista das pessoas é como uma mochila que a gente carrega a nossa vida toda e a gente vai colocando coisas dentro dessa mochila. Então a gente enxerga a situação através do que a gente trouxe de aprendizado até aquele momento da vida. Então os nossos valores, a nossa família, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente enxerga as situações de acordo com o que a gente tem ali na nossa mochila, nas nossas experiências pessoais. Então é normal que as pessoas tenham pontos de vista diferentes. Não significa muitas vezes que tenha um ponto de vista certo, um ponto de vista errado, apenas ponto de vista diferente, porque cada um olha de um lado a situação. Não ignorar os problemas do mundo e enxergar que a gente pode equilibrar o nosso mundo interno. Então isso é muito importante. Nós estamos passando por um momento muito complicado, principalmente aqui no Brasil. A gente olha tudo que tem acontecido, corre o risco da gente se desanimar ou corre o risco de a gente querer resolver todos esses problemas do mundo. Quando o primeiro passo é a gente começar a resolver o nosso mundo interior, os nossos conflitos internos. Não precisamos sair correndo resolvendo os problemas todos do Brasil, os problemas todos do mundo, mas vamos começar a trabalhar nos nossos conflitos internos, naquilo que a gente tem dentro da gente, nessa listinha que acabei de falar que a gente precisa trabalhar. E aí o texto, ele se encerra dizendo justamente aquilo que a gente viu. Quando a gente fazer isso, todas essas prescrições que a gente tem para encontrar a paz, a gente vai perceber que esses fenômenos externos, tudo isso que acontece no mundo, eles são necessários para a vida ir se aprimorando, para que tudo caminhe rumo a uma perfeição que de repente hoje a gente não entende, a gente não compreende. Então, existe uma obra muito maior da qual fazemos parte, mas não conseguimos muitas vezes enxergar essa obra, enxergar esse todo, mas somente enxergamos ali um pedacinho desse quebra-cabeça. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Eu acho que isso é muito óbvio, mas a gente acaba sendo tão óbvio que no dia a dia a gente esquece isso. A gente não consegue transformar o outro, a gente não consegue transformar o mundo se a gente não se transformar. Então esse é o primeiro passo. A gente buscar dentro da gente a paz, buscar o nosso aperfeiçoamento, buscar o nosso desenvolvimento como espírito. E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conquistando os outros e a gente vai transformando os outros pelo exemplo. A gente vai mudando o mundo pelo exemplo que a gente dá. Não só pelo que a gente prega, mas pelo que a gente vai se transformando.
Eu não sei se alguém tem algum comentário aqui, tem um delayzinho também. Então, uns 20 minutos aí de apresentação. Eu acho que essas prescrições de paz a gente pode pegar em algum momento e colocar até alguns post-its nos locais que a gente precisa lembrar dessas mensagens. Eu costumo fazer isso. Então, no meu postinho de trabalho aqui tem vários post-its onde eu coloco os lembretes, e essas prescrições de paz são coisas que a gente pode colocar para no dia a dia a gente ir se lembrando. Olha, eu preciso ser mais tolerante com o próximo. Eu preciso, como já disse para vocês, não me preocupar tanto com o amanhã, ter mais confiança aí em relação ao futuro. Então, quais são as prescrições de paz que você destacaria para você nessa semana, no próximo mês, no próximo ano? Quais são os nossos medicamentos aí para encontrar a paz, para que a gente se tranquilize? Acredito que uns tenham mais, outros tenham menos paz em determinados momentos, mas todos nós estamos buscando isso. Todos nós buscamos isso em meio às dificuldades. Eu agradeço a presença de vocês. Eu estou com o meu copo d'água aqui. Vou convidar vocês também que separaram o copo d'água para a gente fazer uma vibração e pedir aos bons espíritos que fluidifiquem essa água. Antes de fluidificar a água, convido vocês a levarem um pensamento naquelas pessoas que vocês sabem que estão passando por dificuldades. Então vamos pedir para Deus trazer um bálsamo consolador para essas pessoas, para que elas recebam aí intuições, que recebam boas vibrações, para passar por esses momentos de dificuldade, de provação que elas se encontram. Temos pessoas aí com as mais diversas dificuldades, com as mais diversas provações, e todos precisando de um amparo, todos precisando aí de um amigo, de uma vibração positiva para conseguir superar essas dificuldades. Então vamos vibrar por essas pessoas. Mentalizem essas pessoas que vocês sabem que passam por dificuldades. Vamos pedir pelos nossos familiares, as pessoas que convivem junto com a gente, os enfermos que estão nos hospitais, as pessoas que estão precisando de assistência. Pedir uma vibração para nós, para nos equilibrarmos no meio das nossas dificuldades também, dos nossos desafios. E vamos pedir uma vibração coletiva também pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, para que a gente possa ser amparado, que a gente possa ser assistido nesse momento, para que consigamos nos melhorar e ver o mundo se transformar e melhorar também. E vamos mentalizar aí no nosso copo com água, ou a água que vocês deixaram separado aí, pedindo aos bons espíritos que fluidifiquem e coloquem nessa água o que for necessário para o nosso equilíbrio, para ajudar também como uma receita de prescrição aí da paz que a gente tem buscado, ajudar na nosso equilíbrio espiritual, no nosso equilíbrio físico, para podermos enfrentar os desafios que ainda vêm pela frente. Vamos agradecer a presença dos amigos espirituais e dos nossos mentores, que estão nos assistindo não só hoje, mas em todos os momentos. E pedirmos aí intuição para seguirmos em mais essa semana, até o nosso encontro aí da semana que vem. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e estejam com todos vocês. Assim seja, gente.